E aí o convite de conhecer mais, um pouco mais da consciência uterina, e esse assunto ele é muito vasto, assim, não tem como eu cobrir ele nessa aula, nessas horas que a gente vai estar junto, mas eu consigo trazer alguns elementos, dar uma pincelada, atiçar a curiosidade de vocês para ir buscar mais coisas, e também a questão da consciência mesmo, da gente se perceber, né? Tô aqui nesse lugar agora, né? Onde é que a gente está? Estamos aqui. Porque o oposto de tudo isso é o que já é natural, que já é natureza, que já é a nossa natureza, que é a preservação da própria vida, que é a nossa vibração original, a forma como nós fomos tecidos, criados, gestados e gerados, que é a natureza. Então, assim, o que a gente vai falar um pouco assim hoje? Vou falar sobre um awakening, que a gente traduz em português como o xamanismo uterino gnóstico. Vamos falar um pouco sobre essa antiga cosmologia que ela é uterina, é a partir de um ponto de vista uterino da criação, da própria vida e do todo que é. E aí vamos falar um pouco como que os antigos, dentro das escolas de mistério, fizeram para preservar isso e como que eles transmitiam isso. E aí um pouco do patriarcado e da destruição disso e do chamado de Maria Madalena, então, para essa corporificação alquímica. O que Maria Madalena tem a ver com tudo isso? Né? Então, ela é a força, a presença, o símbolo que está indo na frente, assim, liderando esse momento de revolução que a gente está vivendo dentro de todo o sagrado feminino. Ela é a porta-voz, a portadora da tocha. Tá com ela, o fio tá com ela. Então, por isso que ela tem crescido muito e dentro desse crescimento tem de tudo também, né? Tem gente que, enfim, tá distorcendo também a história, porque ela é o verdadeiro mistério, ninguém sabe exatamente 100%, então tem as pessoas mais superficiais que pegam e já entram na onda da moda e começam a distorcer, e tem aquelas pessoas mais sérias que querem realmente se aprofundar, conhecer, estudar, sentir isso no seu corpo, na sua vida, nas suas relações. Então, é para vocês, né, que eu fiz essa aula, para quem realmente quer conhecer essa história, tanto de Maria Madalena quanto de Eshua, dentro dessa visão feminina, que ela não tá, isso daí não tá em nenhum outro livro, digamos assim. Né? Aí eu trago um pouco da, da minha história com esses livros que eu traduzi e com os autores também. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, assim, a gente está num momento de chamado muito forte de transformação desses padrões patriarcais em nós, porque a gente, às vezes a gente fala do patriarcado como se o patriarcado já estivesse ali fora, do lado de fora. Só que a realidade é que a gente nasceu dentro do patriarcado. A gente é filho do patriarcado e a gente precisa fazer as pazes com isso e compreender que o patriarcado é, sabe aquele avô mais velho que é uma geração completamente diferente da sua e que por mais que você ame ele, você não consegue conectar em nada com ele, porque não rola, digamos assim. O patriarcado é mais ou menos isso, mas ele não deixa de ser um ancestral nosso, porque a gente veio dentro dessa formatação. Então a ideia aqui, e aí entra também esse convite para uma criação de uma nova teia. Então a gente não está querendo curar tudo isso, porque é impossível curar tudo isso. A gente está querendo criar algo novo. Então o novo começo ele vem a partir do sonho, daquilo que a gente imagina, do imaginal, daquilo que ainda não nasceu. E essa é uma qualidade uterina. O útero guarda o futuro. O útero guarda aquilo que não nasceu ainda. Então, nós estamos aqui, nós somos as doulas, as parteiras desse momento, desse novo, dessa nova estrutura. E a nova estrutura tem a ver com a gente conhecer um pouco isso que eu vou começar a falar e também resgatar isso dentro de nós. Então, eu fiz essa introdução para falar um pouco
né, sobre isso que a gente vai falar hoje, que é essa consciência uterina dentro da força de Maria Madalena, e também trazer um pouquinho dos desafios desse caminho. Porque dentro desse formato que a gente vive hoje, mesmo para quem já está vivendo um caminho de espiritualidade mais profunda, que está mais perto dos seus valores, que caminha mais dentro da sua verdade, o mundo não está vibrando nisso, no geral. Então, onde é que a gente vai encontrar tempo, né? Eu coloquei tempo, porque geralmente é tempo e dinheiro os maiores desafios, mas onde que a gente vai encontrar tempo pra gente se dedicar, tempo pra gente se comprometer, tempo pra gente priorizar, pra gente investir na gente, na nossa formação, na nossa transformação. Então, isso são desafios do caminho. Mas o que eu posso dizer para vocês? Assim, eu posso contar a minha história, né? Eu, por um lado, fui muito privilegiada porque eu pude morar fora do Brasil 9 anos e isso é algo que transforma a gente, assim, nossa visão de mundo muda. Eu tive recurso para isso. Mas depois que eu voltei para o Brasil, eu me vi assim, mãe de uma criança de 4 anos e separada, sem mãe para mim, para me ajudar, sem irmã para me ajudar, sem ninguém, assim, sem uma família, sem uma rede de apoio para me ajudar. E o pai do meu filho para ajudar, né, para completar, ele voltou para os Estados Unidos depois de um tempo. Então, assim, eu fiquei assim sozinha, digamos assim, para cuidar do meu filho. Tinha a família dele, mas, né, separados, então já não é mais aquela coisa da família quando tá junto. E para ajudar, o meu pai também ficou muito doente. Meu pai tem 8 anos que está muito doente de cama. Então eu precisei cuidar do meu pai, cuidar do meu filho, cuidar da minha cura, né? Porque um divórcio, mudança de país, transição de carreira não é brincadeira. Mas mesmo assim eu tô aqui hoje, né? Passaram 9 anos, eu tô dando uma aula para vocês sobre isso. Então eu digo que é possível, é possível. A gente precisa sim encontrar tempo pra gente, porque nós somos muito valiosos. Nós somos, o valor nosso, ele é imenso, especialmente de quem está despertando e está trilhando esse caminho de sagrado feminino, de espiritualidade, de transformação de Maria Madalena. Então, se a gente não colocar esse limite ou fincar esse bastão na terra e dizer, Mãe Divina, eu estou aqui, né? Eu estou aqui atendendo esse chamado, que a vida se transforme para acomodar isso. Porque se a gente ficar esperando um momento que vai dar tempo, nunca vai dar tempo. Então, assim, tem um lugar aí que é equalizar tudo isso, e aí chega a força também que o masculino, eu diria assim que o masculino, o masculino é a disciplina, a estrutura, tá tudo com o masculino. A própria Sharon Bertrand, autora desses livros, ela falou recentemente, não é bem o masculino, é duro demais a gente colocar no masculino todos esses atributos. Mas, na verdade, a gente tem um feminino estrutural e a gente tem um feminino fluido. Então, ela traz que é uma característica feminina também a estrutura. Porque olha uma teia de aranha, por exemplo. É algo totalmente estruturado, totalmente feminino. Olha uma flor, a flor é a ione da planta. Totalmente estruturada e feminina. Então, essa estruturação, ela também está dentro de nós, enquanto detentoras do poder feminino e enquanto mulheres que carregam um útero. Então, a gente precisa se escolher, eu diria, né? De novo e de novo e de novo. Na nossa vida, eu creio que para a maioria de vocês deve ser assim. A gente quer ser protagonista, e somos em muitos momentos, mas tem horas que a vida vem e te joga para um lado, joga para o outro, te coloca numa demanda. Você tem que, né? Esse tem que a gente luta tanto para não existir mais, mas às vezes tem que dar conta de uma demanda, tem que resolver uma responsabilidade, tem que fazer alguma coisa, e nesses momentos a gente sai do nosso feminino. Então o convite aqui é para a gente encontrar esse lugar do feminino estrutural e não do masculino do fazer, porque o masculino do fazer
não necessariamente ele está fazendo com prazer, ele está fazendo o que tem que fazer. É aquela coisa, fazer o que precisa ser feito, vamos fazer, vamos aí, vamos fazer. Mas eu não tô gostando, eu não tô desfrutando desse fazer, eu tô fazendo porque precisa, sabe? E o feminino estrutural, ele vem falar do fazer com prazer, sabe? Do fazer feliz, assim, do fazer, mesmo que seja uma coisa entre aspas chata, digamos assim, fazer na consciência de que essa estrutura ela é importante, necessária e ela vai gerar muitos frutos ali na frente, porque daí o fluxo vai poder habitar algo que já está estruturado. Então, algo também que eu trago aqui, que tem tudo a ver com isso, é que a gente precisou de muito tempo para amolecer no nosso feminino, porque a gente estava tudo muito gradeada, guardada, aprisionada. E nisso a gente também entrou num fluxo, talvez em excesso. Então agora é o momento de dissolvida essa camada patriarcal que muita gente está dissolvendo e outros já dissolveram, a gente tem que agora criar essa nova teia, fazer a magia feminina, desse estrutural feminino. Então, para isso, a gente vai olhando esses padrões patriarcais que estão dentro de nós, vai dissolvendo e, ao mesmo tempo, a gente vai criando algo novo que está mais alinhado com nós, com nós. Por isso que é tão importante a gente estar em reunião, em comunidade também. Eu coloquei resultados das alunas aqui, né? Então eu estou colocando aqui para dizer, não foi só na minha vida que essa medicina e toda essa transformação aconteceu. A maior alegria de um professor é ver isso no aluno, sabe? E ver que o aluno vai além, porque é isso, cada um segura um pedacinho do fio e a gente está todo mundo aqui sustentando algo juntos.